Salvador, qual que é o maior mandamento? Ele diz: ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro além dele. Oh, meu pai, isso é tremendo demais, gente. Isso é tremendo demais. O próprio Salvador falando: ouve, ó Israel, o Eterno é um e não tem outro além dele. É ele que vocês têm que adorar. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Supremo, o Eterno, o Magnífico. O filho adorava o pai. Como é que um Deus vai adorar outro Deus, meu irmão? O filho adorava o pai, o filho adora o pai. E o filho nos leva a adorar o pai, em espírito e em verdade. Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo eu quero trazer mais um esclarecimento com respeito à pessoa do Filho do Eterno. Quero estar te mostrando quem é a pessoa do Filho do Eterno, Yahushua ou Mashiach. Por que, Romilson? Porque existem grupos aí no meio do cristianismo que são chamados de unicistas. Existem os trinitarianos que seguem a linha da trindade, pregam que o Eterno é três. E existe a linha dos unicistas, que pregam que todos os três são a mesma pessoa. Se você está reunindo em um grupo igual esse aí, unicista, pode sair fora, que isso é doutrina de demônios. Eu estou te mostrando aqui um livro, aqui, por exemplo, aqui, ó. Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé. Isso aqui é Tabernáculo da Fé, de William Marron Brahma. Esse aqui, ó, lá nos Estados Unidos, London. Essa mulher que prega que o próprio Eterno encarnou, veio e morreu por nós. William Marron Brahma também prega isso, que o Eterno veio, morreu e encarnou por nós. O próprio Pai se encarnou no Filho e veio morrer por nós, que os dois é a mesma pessoa. Uma outra igreja é essa aqui, ó. Igreja de Witness Lee. Essa igreja aqui, ó. Inclusive essa denominação que eu reuni nela alguns anos atrás, há muitos anos atrás eu reuni nela. E aí quando eu descobri o que eles pregavam, que o Pai é o próprio Filho que veio e encarnou e morreu por nós, eu saí fora na hora. E aí quando eu saí, eu ainda avisei muitas pessoas, eu abri o olho de muitas pessoas e essas pessoas também saíram. E dado eu ter feito isso, hoje na cidade onde eu moro, eles me perseguem. Esse pessoal aqui da igreja de Witness Lee, eles me perseguem, eles ligam para fora, para a cidade, para outras pessoas de fora e tentam denegrir a minha imagem. Mas não tem que justificar nada não, quem justifica é o Criador. Então veja bem, eles pregam que o Pai é o próprio Filho que se encarnou e morreu por nós. Nunca foi. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. E hoje eu tenho visto aí no YouTube pessoas pregando isso. Tem canal aí que tem muitos seguidores seguindo os caras. E os caras pregando que o Pai é o Filho que se encarnou e morreu por nós. Que os dois é a mesma pessoa. Aliás, que os três é a mesma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Sai fora. Isso é seita maligna. Isso aí deturba totalmente aquilo que o apóstolo Shaul pregou. Desmancha o verdadeiro evangelho, derruba por terra o verdadeiro evangelho. Se é um outro evangelho. Por isso que o apóstolo Shaul disse: se vier algum anjo do céu e pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Vocês não devem acreditar, não devem seguir esse outro evangelho. Então vamos lá. Primeiro versículo que eu quero ler com respeito ao Filho do Eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 1 diz assim: e tu, Belém, Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoriáveis. Está dizendo que de Belém ia nascer um que ia governar sobre Israel, ou seja, o Mashiach, o Filho do Eterno. E aí está dizendo que as suas origens são de tempos antigos. Por que tempos antigos, meu Deus? Porque Yahushua Mashiach, o Filho do Eterno, foi o primeiro que o Eterno trouxe à existência. Antes dele criar qualquer coisa, qualquer ser, qualquer coisa, a primeira coisa que ele trouxe à existência foi o seu Filho. Então aqui está dizendo que a origem do Filho do Eterno são de tempos antigos, de tempos imemoriáveis. Aí eu preciso te perguntar agora, o Eterno Yahweh, ele tem origem? O Eterno tem origem? Não. Por que, Ramos? Porque o Eterno é eterno, ele sempre existiu. Nunca houve um antes dele e nunca haverá um depois dele. Ele é o ser supremo, que habita em luz inacessível, que homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. Mas está dizendo que o Filho tem origem. Qual é a origem do Filho, Romilson? O Eterno, o Pai. O Pai é a origem do Filho. Como é que o Filho pode ter a idade do Pai?
Raciocínio de quem? Como é que o filho vai ter idade do pai, igual esses pregadores pregam aí? Esses pregadores da Trindade dizem aí que o filho tem a mesma idade do pai, que o filho é eterno. E esses unicistas, eles ainda fazem pior, eles dizem que o pai é o próprio filho que se encarnou e morreu por nós. Então veja bem, a origem do filho é o pai, e a sua origem é de tempos antigos. Por quê? Porque o filho teve origem, o pai não tem origem, o pai é eterno. Olha o que diz o livro de Colossenses. O livro de Colossenses diz que ele é a imagem do Criador invisível, que tudo foi criado por intermédio dele e para ele, e sem ele o Eterno não teria feito nada. Tudo foi criado por intermédio dele para ele, e sem ele o Eterno não teria feito nada. Então o Eterno criou tudo para o seu filho, e criou tudo por intermédio do seu filho. Antes do Eterno criar qualquer coisa, a primeira coisa que ele trouxe à existência, ele trouxe à existência o seu filho, Yahshua, o Mashiach, e através dele o Eterno fez todas as demais coisas. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz assim: agora nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez os séculos. Está vendo? É ele o esplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser. Deixa eu trazer aqui para você o entendimento. Nesse texto está dizendo que ele é a expressão do Eterno, é a expressão exata do Eterno. E está dizendo que o Eterno hoje nos fala por meio do Filho. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Eterno, ele trouxe seu Filho à existência para poder, através do seu Filho, se expressar às suas criaturas. O Eterno não fala com o anjo diretamente, ele fala com o anjo por meio do seu Filho. O Eterno não fala com o homem diretamente, ele fala com os homens por intermédio do seu Filho. Por isso que no Velho Testamento há muita manifestação do anjo de Yahweh. Você vai ver dentro do texto aqui que eu vou te mostrar. O anjo de Yahweh vinha no Velho Testamento, e aí as pessoas achavam que estava vendo o próprio Eterno, o próprio Yahweh. Não, ele estava vendo o seu anjo. Por quê? Porque o anjo do Eterno é o seu porta-voz particular. Por isso no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, diz que Yahshua é a palavra do Eterno, ou seja, ele é o seu porta-voz. E Yahweh, o Eterno, fala por meio do seu Filho, igual nós lemos agora no livro de Hebreus. Hoje ele nos fala por meio do Filho, e na antiguidade também, na eternidade, sempre foi assim. O Eterno criou o seu Filho para poder falar por meio dele e se expressar por meio dele. Por quê? Porque ele é a imagem exata do Eterno. Por isso que no livro de Colossenses diz que ele é a imagem do Criador invisível. E no livro de Hebreus diz que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão do Eterno. O Eterno criou ele para poder, através dele, se expressar e falar às suas criaturas. Entendeu? Então veja bem, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz que Isaías viu um trono e nesse trono havia alguém assentado. E ele disse que esse alguém era Yahweh. Eu vi Yahweh assentado em um alto e sublime trono. Mas será que Isaías viu o próprio Eterno? Não. Isaías viu Yahshua, o Mashiach. E sobre Yahshua estava a glória do Eterno, estava a glória de Yahweh. Ele pensou que estava vendo o próprio Eterno, ele não estava vendo o próprio Eterno. Por que, Anderson? Porque no livro de Timóteo diz que Yahweh, o Eterno, habita em luz inacessível, que o homem nunca viu e nem é capaz de ver. Então ele viu quem, homem, sentado no trono? Ele viu o Filho do Eterno. E por quê? Porque o Eterno se expressa por meio do seu Filho. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6 também, Ezequiel viu quem? Ezequiel viu Yahshua, o Mashiach, sendo o Eterno se expressando por meio do seu Filho. Ele não viu o Eterno diretamente, porque homem nenhum não pode ver o Eterno, porque a única pessoa que já viu o Eterno foi o seu Filho, mais ninguém, criatura nenhuma, nem anjo, nem ninguém, só o Filho viu o Pai, ninguém nunca viu o Pai no seu Filho. Então veja bem, vamos dar sequência aqui para você entender. Quando nós chegamos no Apocalipse, capítulo 4, diz que Yohanan foi arrebatado em espírito, João foi arrebatado em espírito, e viu um ser assentado no trono. E ele disse que esse ser tinha a semelhança de uma pedra de jaspe. Ele viu quem então, homens? Ele viu o Eterno. O Eterno se manifestou para ele, só que você deve observar o texto que ele não ousou dar uma forma para o Eterno. Ele se limitou e disse: ele parece uma pedra de jaspe. Por que o Eterno permitiu que ele tivesse essa visão? Porque o Eterno queria mostrar que ele e o seu Filho são duas pessoas. Porque diante do trono aparece o Cordeiro para pegar o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então há algumas passagens que falam que o Filho está à direita do Eterno. Por que isso, meus? Essas passagens o Eterno está mostrando que existe duas pessoas, ele e o seu Filho, que os dois são duas pessoas. Essas passagens que falam, o Filho está à direita, é só para mostrar
que existe duas pessoas e não uma pessoa só. Por isso que o Eterno se expressou para Yaohana, João, na semelhança de uma pedra de jaspe, para ele entender que existe o Pai também, existe o Pai e existe o Filho. Mas hoje, Romil, se eu chegar lá na glória, lá quem é que está sentado no trono? Lá quem que eu vou ver sentado no trono? Eu vou ver Yahushua, o Mashiach. Vamos ver Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, que diz assim, ó: pois o Cordeiro que está no meio do trono, presta atenção, no meio, no centro do trono, os apacentará, conduzindo-os às fontes das águas da vida. E o Criador enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Aí falou de duas pessoas aqui agora. Só que falou que o Filho está sentado aonde, Romilson? No centro do trono. Aqui não diz que ele está à direita. Por que Yahushua está sentado no centro do trono, Romilson? Ele está sentado no centro do trono aqui, como Isaías viu ele assentado no centro do trono. Ele não está à direita. E o Eterno está onde aqui, Romilson? O Eterno está sobre Yahushua. A glória do Eterno está sobre ele. Por quê, Romilson? Apocalipse capítulo 21, 23. A cidade não precisa do sol ou da lua. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Iau a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Yahushua é a lâmpada, e a glória da cidade é o Eterno. A glória está onde, Romilson? A glória está na lâmpada. Quem é a lâmpada, Romilson? Yahushua. Você pode ver a lâmpada. Tá vendo? E você pode ver a lâmpada, mas a glória está dentro da lâmpada. Quem é a glória? A glória é Iau. Iau está no seu Filho. Onde está escrito isso, Romilson? Colossenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Diz que nele habita toda a plenitude da divindade. O texto está dizendo que Yahushua é divindade? Não. Se Yahushua fosse a própria divindade, o texto diria assim, ó, ele é a própria divindade que se encarnou. Não. O texto está dizendo, nele habita toda a plenitude da divindade. Quem é a divindade? O Pai, o Eterno. A glória do Eterno está sobre o Mashiach. No livro de 1 Coríntios, o que diz? Vamos ver, 1 Coríntios. Aqui diz assim, 4, versículo 6. Porquanto o Criador que diz, do meio das trevas brilhe a luz, foi ele mesmo que reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória do Criador que resplandece na face do Mashiach. Então a glória do Eterno está no Mashiach. E essa glória do Eterno é expressada por meio do Mashiach, por meio do seu Filho. O Eterno se expressa. A glória do Eterno, ela brilha na face do Mashiach. Por quê? Porque o Eterno está nele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todas as qualidades do Eterno também está sobre o seu Filho. Porque o Filho é filho. Ele não é como os anjos são chamados de filhos, mas não são filhos por natureza. E Yahushua é filho por natureza, ele é o filho legítimo do Eterno. E através dele hoje nós nos tornamos filhos do Eterno. Só para você entender. Então veja bem, 1 Coríntios 2, versículo 7. Diz assim, ensinamos a sabedoria do Criador, misteriosa e oculta, que o Criador antes do século de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado, não teriam pregado no madeiro o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória, Romilson? Yahushua, o Mashiach. No livro de Salmos 24, diz assim, abri os portais e deixais entrar o Rei da Glória. Quando Yahushua subiu lá, que ele ressuscitou, que ele subiu para a glória novamente, diz que o Eterno falou assim, abri os portais e deixais entrar o Rei da Glória. Por quê? Porque é nele que habita a glória. O Eterno é a glória. Por isso que diz que lá quando eles estavam reunidos lá no monte, diz que a voz veio da glória e diz, este aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por isso que diz que nós fomos ressuscitados pelo Espírito do Eterno, e depois diz que nós fomos ressuscitados pela glória do Eterno. O Espírito do Eterno em sua plenitude está sobre Yahushua. Veja bem, a Bíblia diz que ele possui os 7 Espíritos do Criador, os 7. 7 é número de plenitude, estou falando que a plenitude do Eterno está sobre ele. Para quê, Romilson? Para ele se tornar onipresente, onipotente, onisciente. E Yahushua hoje é onipresente, onisciente, onipotente. Por quê, Romilson? Porque nele hoje está toda a plenitude da divindade. Quando ele se assentou no trono, lá na glória, o Eterno veio e se aclopou sobre ele. Entendeu? A sombra do onipotente envolveu Yahushua, e Yahushua se tornou onipresente. Hoje ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está sobre ele. E Yahushua está sobre ele, os dois formam um agora. E essa é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é habitar no seu Filho, em toda a sua plenitude. Mas o Filho é o Filho, o Eterno é o Eterno.
Quando o Filho vier de lá para reinar aqui na terra, ele deixa de ser onipresente de novo. Por quê? Porque ele saiu da glória. O lugar dele é na glória, mas ele vai sair da glória e vir reinar aqui na terra durante 1000 anos. Quando ele terminar o seu reinado, e depois quando ele terminar destruindo todos os principados, potestades, quando ele destruir o último inimigo, que é a morte, o que a Bíblia diz que ele vai fazer no livro de 1 Coríntios? Então o próprio Filho se sujeitará ao Eterno, para que o Eterno seja tudo em todos. O que vai acontecer? O Eterno vai se aclopar no Filho de novo, e aí o Eterno vai governar outra vez através do Filho novamente. Entendeu? Então veja bem. Espero que você entendeu que o Eterno é um e o Filho é outro. Sai fora dessas doutrinas malignas aí de Tabernáculo da Fé, Witness Lee, que esse pessoal aí, eles arrebentam com tudo. Por que eles arrebentam? Porque eles dizem que são 3 manifestações de um único Deus. É como um médico, o cara é médico, veste a roupa de médico e vai trabalhar. Aí ele volta de casa, tira a roupa de médico, veste a roupa de mecânico e vai trabalhar. Aí depois ele tira a roupa de mecânico e veste a roupa de pintor e vai trabalhar. Mas o pintor, o médico, e o pintor, o médico, tudo é o mesmo. Não. Isso aí é heresia. Heresia. Às vezes que o mecânico, o médico e o pintor, tudo é uma pessoa só. Assim é o Criador. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo é a mesma pessoa. Se você está crendo nesse tipo de mensagem aí, meu irmão, igual eu já vi no YouTube os caras ensinando, sai fora. Sai fora. Sabe por quê? Você está colocando o Criador como um mentiroso. E aí você está colocando ele como um ator de novela e como um mentiroso. Por quê, Romeus? Porque no livro de Romanos, capítulo 8, diz que o Eterno amou o mundo a tal ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. A demonstração do amor de Yahweh, do Criador do Universo, foi entregar o seu Filho que andou com ele, criando todas as coisas, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 8. Diz que o Filho andava junto com o Pai, criando todas as coisas, e era a alegria do Pai, era o Filho. E a alegria do Eterno é o seu Filho. E Alcha é a coisa que o Eterno mais ama em todo o universo. Por isso o livro de Colossenses diz que ele tem a primazia em tudo. Ele tem a primazia, ele é o primogênito do Eterno. Entendeu? Ele era o unigênito. Hoje ele é o irmão mais velho. E no livro de Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Por quê? Porque ele é nosso irmão mesmo. A Bíblia diz que todo aquele que aceitou Yahweh se tornou coparticipantes da natureza do Eterno. Está no livro de 1 Pedro. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza do Eterno juntamente com o Mashiach. Através de Yahweh, hoje nós nos tornamos filhos do Eterno. Nós temos também a natureza do Pai. Está entendendo? Mas aí vem esses engraçadinhos aqui e está dizendo que o Pai não tem filho, coisíssimo nenhum não. Que o filho é o próprio Pai que veio e morreu por nós. Já vi altos canais no YouTube aí como aquele cara Akel, pregando heresia aí, moço. Sai fora desses caras, isso é doutrina de demônio, moço. Você tem que crer que o Eterno amou o mundo ao ponto de entregar o seu único Filho por nós. E não existe amor maior do que esse, não. Quem morreu foi o Filho, não foi o Pai. O Pai habita em luz inacessível, ele é imortal, ele não pode morrer. Habita em luz inacessível, o homem nunca viu e nem é capaz de ver. Então esse Eterno que habita em luz inacessível enviou o seu único Filho. Ele desceu, se fez homem, morreu por nós. Hoje ele é um homem glorificado, está sentado no trono, o Eterno o exaltou, e hoje o Eterno está sobre ele, e ele se tornou o rei de todo o universo. Todos os anjos hoje têm que prostrar diante de Yahweh, prostrar em sinal de reverência, não em sinal de adoração. Já mostrei nos vídeos aqui que essa tradução que fala que é para adorar o Filho, tudo é tradução errada. A Bíblia de Jerusalém e outras traduções falam que eles prestavam homenagem e reverência ao Filho e adoravam ao Eterno. E o próprio Filho ensinou ao Eterno, somente a ele adorarás e só a ele prestarás culto. O próprio Filho falou com Satanás, arreda, porque a Yahweh adorarás e somente a ele prestarás culto. Como é que nós vamos adorar o Eterno? Por meio do Filho. Através do nome do Filho do Eterno nós podemos adorar o Eterno hoje. Então o Filho é a ponte que leva até o Pai, porque o Pai está nele e ele está em nós. Tá entendendo agora? Aí esses caras estão pregando aí, dizendo que o Pai veio, encarnou e morreu por nós. Sai fora. O Pai falou lá do céu, este aí é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E no batismo também ele tornou a falar, ele falou assim, você é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Você não acredita nisso não? Na palavra que o Eterno está falando? O Eterno está falando que Yahweh é o seu Filho. Como é que você vai fazer com esses caras e vai pregar, falar que o Filho é o Pai, se o Pai está falando que ele ama o seu Filho? Quer dizer, então o Eterno está mentindo para nós? O Eterno está enganando todo mundo? Se fosse assim, o Eterno falar, esse aí é eu mesmo, vocês têm que me ouvir aí, eu estou aí na terra aí, ó, me ouça aí, ó, crê no que eu estou falando, eu estou aí, eu encarnei, estou no meio de vocês aí agora. Não,
O Eterno falou isso, o Eterno falou: o meu filho está aí no meio de vocês têm que ouvir o meu filho. Então veja bem, o Eterno é o Eterno, o Filho é o Filho. Aí quando você vai lá no Velho Testamento, você vê Jacó lutando contra um anjo, o anjo de Ial. Aí diz que Jacó falou assim: eu vi Ial face a face e não morri. Ele não viu Ial, ele achou que viu Ial. Vou explicar porque ele achou que ele viu Ial. Ele pensou ter visto o próprio Eterno, não, mas ele viu o Filho do Eterno. No livro de Oséias fala que ele lutou contra o anjo de Ial. E ele tendo lutado contra o anjo de Ial, nem que ele ter lutado contra o próprio Ial. Por quê? Porque o anjo de Ial é o seu porta-voz, é a sua representação na terra. É o porta-voz dele, é como o porta-voz do Bolsonaro falando, é Bolsonaro falando. O porta-voz falando foi aquilo que o Bolsonaro mandou ele falar. E Ial falando é aquilo que o Eterno colocou na mente dele para ele falar. Mas um é um e o outro é outro. Não confunda as pessoas, tá entendendo? Senão você vai cair nessa heresia desses caras aí que pregam um só. Sai fora! Isso é um outro evangelho, que Paulo falou, vai vir alguém pregando outro evangelho e um outro Machia, que não é o que nós temos ensinado. Ele virou e falou assim, ó, que seja amaldiçoado. Ele falou, se vocês seguirem outro evangelho, vocês estão enrolados. Então sai fora desses caras. Isso é falsa doutrina, isso é maligno. Então veja bem, vou trazer aqui uma questão aqui agora. Por exemplo, por que no livro de Romanos capítulo 8, deixa eu pegar aqui 8, Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim, ó, vós estáis na carne, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito do Criador habita em vós, pois quem não tem o Espírito do Machia não pertence a ele. Se porém o Machia está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Então está dizendo aqui, ó, primeiro fala, se o Espírito do Eterno Ial habita em vós, pois quem não tem o Espírito do Machia não pertence a ele. Os dois compartilham do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito está falando aqui, que fala, quem não tem o Espírito do Machia aqui está falando do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito do Eterno aqui está falando do Espírito Santo. E Alcha e o Machia compartilham do mesmo Espírito, porque tudo que é do Eterno é do seu Filho. O Filho herdou do Pai toda a grandeza, tudo. O Filho é onipresente graças ao Eterno, porque o Eterno quis assim, tá entendendo? Se você ler no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7, e chegando aos confins Missa, tentaram penetrar na Bitínia, mas o espírito de Alcha não permitiu. Deixa eu pegar mais atrás aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Chegando aos confins da Mícia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o espírito do Machia não permitiu. No versículo 6 diz que quem cercou eles para eles não pregar foi o Espírito Santo. No versículo 7 diz que quem cercou eles para não pregar foi o espírito do Machia, foi o espírito de Alcha. Por quê? Porque o espírito de Alcha é o espírito do Eterno, o espírito do Eterno é o espírito de Alcha. Os dois compartilham do mesmo espírito, mas o que diferencia os dois de não ser a mesma pessoa é a alma deles. A alma, é na alma que está o entendimento, é na alma que está o intelecto, é na alma que está a mente. E Aldo disse assim, ó, não havendo por quem jurar, jurou pela sua própria alma. Ele jurou por si mesmo. A alma é a pessoa em si. Então, o Eterno, ele tem o espírito, mas ele também tem uma alma, ele tem uma mente. E a sua alma é o seu eu, é a sua pessoa. E Alcha tem o espírito do Eterno, mas ele tem a sua própria personalidade, ele tem a sua alma, ele tem o seu eu. A alma não tem nada a ver com o espírito, meu irmão. Só colocando essa colocação aqui para você não vir falar que os dois é a mesma pessoa. Então é a alma que diferencia o meu eu. A minha pessoa é minha alma. Na alma está a minha razão, minha vontade, minha emoção, o meu eu. O Eterno tem a sua própria alma e o Filho tem a alma dele. Então espero que ficou claro, espero que você entendeu. Agora eu quero entrar numa questão aqui, ó. No livro de Efésios, eu li aqui no livro de Coríntios que fala que Yalcha é a sabedoria do Eterno que estava oculta desde os séculos. A sabedoria do Eterno que estava oculta. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Ensinamos a sabedoria de Yahweh, misteriosa, oculta, que o Criador, antes do século de antemão, destinou para a nossa glória. Oculta. Oculta de quem, homens? Oculta dos homens e oculta dos anjos. Yahweh estava oculto, Yalcha estava oculto até dos anjos. O Eterno ocultou. Como, homens? Você vai entender agora. Efésios capítulo 3, 9 diz assim, ó, e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto, do segredo oculto, desde os séculos em Deus, desde o século no Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados, às autoridades nas regiões celestiais, por meio da igreja, a multiforme sabedoria do Criador. Então veja bem,
Quando o Eterno criou a Satanás, ele deu um grande poder para ele. Ele era o ser, abaixo de Yahshua, ele era o ser mais esplêndido que havia no céu, que havia lá na glória. Ele deu muita sabedoria para Satanás. E aí o que acontece? Acontece que o Eterno conhece o futuro. O Eterno sabia que esse ser um dia ia cair. E que ele, além dele cair, ele ia danificar a criação do Eterno, que são os homens. Então o Eterno ele já tinha algo, ele tinha um segredo escondido para poder deixar revelar só na hora certa. Fala, no ditado do mundo aí fala, uma carta na manga. Ele tinha uma carta na manga, esse é o ditado do mundo. Mas o Eterno tinha um segredo guardado em si. Para que, vamos? Para pegar o próprio Satanás. Então Satanás, quando ele via Yahshua sentado no trono, ele achava que estava vendo o próprio Eterno. Ele pensava que só tinha uma pessoa lá dentro da glória, mas tinha duas pessoas. Tinha o Pai e o Filho. Este é o segredo do Eterno. Yahshua é o segredo do Eterno. Então quando Satanás conversava com Yahshua, ele pensava que estava conversando com o próprio Criador do universo. Ele não sabia que lá tinha um ser muito maior ainda, não, que é o próprio Pai. Não, ele achou que estava conversando com o Todo-Poderoso. Mas ele estava vendo o Filho do Eterno. E aí o que aconteceu, Ramos? E aí ele se encheu de orgulho por causa da sua beleza, do seu poder. E aí ele começou a querer criar para si um reino, um trono. E a Escritura diz que ele foi no ouvido dos anjos e conseguiu convencer uma terça parte deles. Uma terça parte se rebelou contra o Criador. E aí o Criador veio e criou os homens na terra. O Criador criou o homem na terra, Adão e Eva. E Satanás fez o quê? Ele enganou, ele entrou na serpente e trouxe a sua geração sobre essa terra. Hoje ele danificou, trouxe a sua semente para cima dessa terra, os seus filhos. E ele corrompeu o homem que o Criador criou. Ele colocou a sua natureza maligna dentro do homem, ele colocou o pecado dentro do homem. Então o Criador foi lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o Criador falou assim, que ele ia colocar a inimizade entre a serpente e a mulher, e que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Então ali Satanás já ficou com aquilo na cabeça, vai nascer um homem aí que vai esmagar a minha cabeça. Que homem é esse? Foi vindo vários homens, mas todos foram fracassando. E esse era diferente de todos os outros homens que haviam pisado nessa terra. Este era o Filho do Eterno. Satanás começou a olhar a vida daquele homem e achou que aquele homem não iria até o fim, fiel ao Criador como ele foi. Então Yahshua é o Filho do Eterno. E ele foi até o fim. Satanás não sabia que Yahshua era o Filho do Eterno. Ele desconfiava, mas ele não tinha certeza. Por isso que quando ele levou ele para ser tentado no deserto, ele disse, se tu és o Filho do Eterno, faz essa pedra virar pão. Lá na frente, no pináculo, ele levou ele no alto pináculo e falou assim, ó, se tu és o Filho do Eterno, atira-te daqui abaixo e o Eterno vai colocar anjos para te proteger, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então Satanás, ele tinha dúvida se Yahshua era o Filho do Eterno ou não. Então ele ficou, qual foi a tentação? A tentação foi essa, desafiar ele, se tu és o Filho do Eterno, faz essa pedra virar pão. Se tu és o Filho do Eterno, lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque ele não tinha certeza que Yahshua era e é o Filho do Eterno. Ele não sabia que lá dentro da glória tinha duas pessoas, o Pai e o Filho. Por isso que toda vez que os demônios vinham de encontro ao Mashiach dizendo que ele era o Filho do Eterno, a Escritura fala que Yahshua os repreendia, pois eles sabiam quem era ele. Mas com Satanás, vendo tudo isso, ele ainda tinha dúvida. Será que realmente ele é o Filho do Eterno? Por quê? Porque ele não sabia que tinha dois seres lá na glória, um dentro do outro. Então este é o segredo do Eterno, esse é o segredo de Yahweh. No livro de Lucas, você lê Lucas 4, versículo 41, Marcos 3, versículo 11, Marcos 1, 34, tudo mostra que Yahshua, ele escondeu de todos que ele era o Filho do Eterno. Por isso fala no livro de Coríntios que se eles soubessem quem era Yahshua, eles não teriam pregado no madeiro o Rei da Glória. Isso era um segredo tanto para a humanidade como para os principados e potestades. Então veja bem, esse evangelho que está sendo pregado aí como o quarto evangelho é herético. O quarto evangelho eu já mostrei nos meus vídeos que ele é herético. Ele mostra um outro Salvador. Ali ele mostra um Salvador que já chega dizendo, eu sou o Filho do Eterno, e quem não crê em mim já está condenado.
o Criador, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse quarto evangelho, ele escancara para todo mundo dizendo que ele é o Filho do Eterno. Então esse evangelho ele é falso. Por quê, Romilson? Porque nos outros evangelhos ele escondeu de todo mundo. Isso é o segredo do Eterno. Era um segredo guardado entre o Eterno e o seu Filho. O segredo era esse. O Eterno não contou para ninguém, nem Satanás sabia que o Eterno tinha um filho. Então esse é o segredo do Eterno para poder salvar a humanidade. Ele enviou o seu Filho. Esse segredo foi revelado a nós e hoje foi revelado aos principados e potestades. Foi revelado a eles que o Eterno tem um filho, que esse filho veio e morreu por nós. Então sai fora desse quarto evangelho, que ele é herético. Sai fora dessa doutrina desse livro aqui, ó, de Witness Lee, Igreja de Witness Lee. Sai fora dessa igreja aqui, Tabernáculo da Fé. Sai fora de Voz da Verdade, porque eles negam que o Pai tem um filho e que esse filho, ele amou o mundo ao ponto de entregar o seu único filho por nós. Está no livro de Romanos capítulo 8. Então se você prega que o Pai mais o Filho é a mesma pessoa, você está negando o amor do Criador pelos seus. Você está negando que o Criador tem um filho. Você está colocando um Criador como mentiroso. Por quê? Porque quando o filho saiu da água, o Eterno falou assim: eis aí meu filho amado em quem eu me comprazo. O Eterno falou para ele mesmo, para o macho: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Lá na transfiguração do monte, o Eterno falou a voz veio audível e os discípulos ouviram: este aí é meu filho amado, a ele ouvi. Então o Eterno tem um filho, seu filho é Yahshua. Não confunda Yahshua com Ial. Quem prega que o Eterno é o próprio filho, o filho é o próprio Eterno, é esse aqui, ó, seitas maligna, heresia de destruição. Destrói, joga a Bíblia todo dia por terra, joga toda a doutrina dos apóstolos por terra. Por quê? Porque você está negando que o Eterno tem um filho, que seu filho veio ao mundo e que o Eterno tinha um segredo, que esse segredo era o seu filho, que seu filho ia vir e morrer por nós. Então sai fora dessas doutrinas, que você é doutrina de demônio. Fica na graça e na paz do Eterno.